Fala aí galera, beleza? Aqui é Fabrício do canal Serico Aprendiz e hoje eu vou estar passando todos os materiais que a gente precisa comprar para estar iniciando uma estamparia. Quem precisa aí, né, do básico, eu tenho a dica de todos os materiais que são necessários para quem está iniciando. Existem produtos que são um pouco mais avançados e eu acredito que não tem necessidade de estar comprando logo no início, né? Porque são muitos materiais e porém uns não têm tanta importância no começo. Então eu separei aqui os principais materiais que a gente pode estar listando e com esses materiais você já consegue fazer seus trabalhos aí, beleza? Então vou ir pegando aqui e vou ir falando de cada um para a gente poder saber o que realmente esse material ele é utilizado. Então eu vou começar aqui pela calha, né? Essa calha, ela simplesmente ela é usada para passar a emulsão na tela. Eu tenho aqui, deixa eu pegar a minha tela aqui. Por exemplo, minha telinha está aqui, eu estou com a emulsão aqui dentro da calha já, né? E aí eu vou estar passando minha emulsão na tela. Então essa calha, ela só é utilizada para isso, para passar a emulsão na tela. Tem gente que faz com régua, tem gente que não compra calha, porém passa com régua. Só que eu não indico passar com régua, porque você vai ter que dar várias passadas, né? E o certo da gente poder passar a emulsão é 2 ou 3 camadas externas, uma camada interna e depois a gente volta rematando do lado externo novamente. Quem não sabe o lado externo e interno da tela, o que é? O lado externo é o lado onde a gente inicia a primeira passada de emulsão, que é o lado que vai estar em contato diretamente com a camiseta, o lado da tela. E o lado interno é o lado sempre onde a gente vai jogar a tinta para estar pintando a camiseta. Então, tem gente que faz assim, dessa forma, passa 2 externas, uma interna e depois vem finalizando a externa. Beleza? Então, calha é o primeiro item. Segundo item, espátula. Espátula tem de vários modelos, né? Eu acostumei a usar com esse modelo aqui. Esse modelo, ele não segura tanta tinta no pote. Tem gente que gosta de usar uma espátula que ela é bem mais larga, né? Então vai de acordo com o gosto. Espátulas é bom você ter variados, né? Várias espátulas, porque às vezes você vai ter um pote de vermelho, um pote de amarelo, um potinho de branco, e aí é bom você ter uma espátula em cada pote de tinta. Além de usar também para mistura da emulsão com o bicromato. Vou chegar nesse material também. Então, eu gosto de usar ela. Essa parte de ferro aqui, né? Tem uma pontinha de aço. Eu gosto dela para limpar as tampas das tintas, porque às vezes essas tampas elas ficam com tinta seca. E aí eu coloco e vou limpando minhas tampas, beleza? Então, segundo item. Vamos para o terceiro item, rodo. O rodo, ele é comprado, né, uma vareta grande, se eu não me engano é 1,30 m, algo assim, não lembro. Mas ele é comprado já em tamanho maior, onde você pode fazer os cortes de acordo com o que você vai usar. Eu aqui gosto muito de usar esse tamanho, deve ser aproximadamente aqui uns 18 centímetros, né? Porque eu uso muita estampa pequena para colocar no bolso, e então esse tamanho ele é perfeito. E eu uso um outro, deve ser aproximadamente uns 30 centímetros, que eu também não faço desenhos muito grandes, então para mim um rodinho de 30 centímetros atende perfeitamente. Existem no mercado vários tipos de rodo, isso aí eu vou estar explicando depois de uma forma mais diferente, uma forma mais detalhada, porque existem os rodos que têm outras cores, e aí tem muitas especificações, muitos detalhes, e eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre o material do rodo.
existe de madeira, existe de alumínio. Então o rodinho básico é esse com a borrachinha amarela e de madeira, muito bom e dura bastante. Outro item, morsetes. O que é morsete? O morsete ele vai servir para colocar na mesa, né? Na hora que a gente faz a mesa ou o berço, ele serve para a gente colocar no perfil da mesa ou do berço. A gente amarra aqui, né? Aperta o parafuso para quê? Para na hora que eu colocar a tela de encaixe, eu conseguir bater os parafusos da tela aqui, né? As chavetas, elas vão bater aqui e a gente sempre vai ter o mesmo encaixe. Sem isso aqui é muito difícil da gente trabalhar. Então, esse aqui é o morsete. No final do vídeo, ou no final não, na bio do vídeo, eu vou colocar aí a média de valores de cada item com base na internet, porque loja física tem um valor, loja de internet tem outro. Outro material, tem gente que não sabe o nome disso, nem desse e nem desse. Esse aqui é um becker. Esse copo becker, ele serve para a gente medir a nossa emulsão. Por quê? Aqui ele tem falando quantos ml são. Esse copinho aqui, ele é de 250 ml. E aí esse copo becker, ele serve para a gente colocar a emulsão nele. E esse outro aqui, ele é a proveta. Essa proveta aqui, ela também tem os marcadores de ml. Para quê? Para a gente poder colocar 10 partes de emulsão e uma parte de bicromato. O que são 10 partes por 1? Se eu coloco 100 ml de emulsão, eu vou ter 10 ml de bicromato. E aí a gente consegue fazer a medida certa, a emulsão aqui dentro, jogo o bicromato e aí eu venho com a espátula, misturo bastante, precisa misturar muito mesmo para ficar bem separado, misturado, né? A emulsão e o bicromato. Depois que ela já está bem misturadinha, existem emulsões que elas ficam com muitas bolhas e isso não é bom. Então você deixa no copo um pouquinho, né? Dá uns 10 minutinhos aí para que essas bolhas elas sobem e depois você vai estourando, né? Porque isso aí atrapalha bastante na hora de você estar emulsionando as telas, beleza? Então mais 2 itens aqui, becker e proveta. E outro item também são essas chaves, né? Para que servem essas chaves? Essa aqui é o tamanho, eu uso o tamanho 13. Eles servem para quê? Para a gente fazer o encaixe e a gente apertar os parafusos aqui. Então eu tenho um que é o tamanho 13 e o outro é o tamanho 11 para apertar esse outro parafuso aqui central, né? Porque são diferentes os tamanhos. Então eu uso aqui o tamanho 13 e o tamanho 11. Existe mais outra chave que ela é maior, 14 ou 15 se eu não me engano. Ela serve para os morsetes, porque os morsetes eles têm uns parafusos mais largos. Então são 3 chaves que a gente precisa, beleza? Uma 11, no meu caso eu uso essas numerações 11, 13 e 14 ou 15, beleza? Que é para apertar os parafusos laterais da tela, o central e os morsetes. Outro item importante é a pistola. Essa pistola, para quem faz tela com grampos, essa aqui é uma pistola padrão. Os grampos delas são esses grampos, né, maiores, e eles são encaixados aqui e aí eles vão sair no tiro. A gente aperta e ele dispara. Eu não tenho utilizado ele porque minhas telas são com cola.
Isso aí já tem um vídeo no canal, eu fazendo uma live lá mostrando como que faz para colar o poliéster no quadro. Mas para quem está começando, de repente, essa aqui é uma opção. Outro item que precisa também é o soprador térmico, né? É o soprador quente. Quem não conseguir comprar um soprador térmico, pode usar secador de cabelo. Eu usei um secador de cabelo por bastante tempo. Conheço profissionais, amigo meu, que usa também secador de cabelo. Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Vamos lá. A vantagem de um secador de cabelo é que quando você passa emulsão na tela, né? Você emulsionou sua tela, o secador de cabelo, você pode jogar bastante vento e ele vai secar bem rapidinho. Só cuidado com a temperatura do secador, que uns esquentam muito. De repente, você pode catalisar a sua emulsão. O que é catalisar a emulsão? Ela praticamente se auto-revelar antes de ir para a mesa de gravação. E aí, se você catalisar a emulsão, na hora de você levar ela para a gravação, você não vai conseguir achar tempo nenhum, porque ela não vai se revelar. Então, o secador de cabelo, ele é bom porque ele solta bastante vento e ele não tem uma potência muito forte em questão de temperatura do ar. Então, ele vai secar a sua emulsão. Já o soprador térmico, que é esse aqui, ele esquenta muito. Se você chegar próximo à tela, até essa distância de 20 centímetros, ele vai derreter o seu poliéster. Então, não faça secagem de emulsão, né? Não seque a emulsão com o soprador. Escolha sempre ou vento natural, ventilador, ou deixe em cima da mesa aonde pega um vento, num ambiente mais escuro, claro, para não estragar também sua emulsão. E deixe o soprador apenas para usar na secagem de tinta da camisa. Não indico mesmo secar a sua tela emulsionada com o soprador, beleza? Então esse é um outro item. Esse aqui é de extrema importância, tem que ter. Os itens e os materiais que eu estou mostrando é para material, a tinta à base d'água, Plastisol é outro material, isso aí vem depois. Esses itens são básicos, porém de urgência. Bora lá para mais outro. Impressão. Folha de impressão. Existem dois tipos de impressão. Dois não, na verdade existem três tipos de impressão: transparência, vegetal e oleolito. Bora começar pela transparência. Logo o próprio nome já diz, ela é uma folha transparente, onde a gente consegue fazer aí uma impressão e ficar somente o preto mesmo na folha, porque ela é transparente. Essa folha ela custa mais caro, tanto para compra quanto para impressão, se você terceirizar o serviço. Se você terceirizar o serviço, você vai pagar em média de R$ 4 a R$ 6 numa folha A4, beleza? Essa é a transparência. Essa aqui é um oleolito. O que é oleolito? Oleolito é quando você pega uma folha Chamex, faz uma impressão nela e joga óleo nessa folha. Depois você vem limpando para remover todo o excesso do óleo. É bom você deixar ela bem sequinha para não atrapalhar a sua gravação. Muita gente não consegue trabalhar com oleolito. Acredito eu justamente por isso, por não saber que precisa deixar a folha bem sequinha. É claro que ela não vai ficar 100% seca, ela sempre vai ter um aspecto um pouquinho, né, com óleo ainda. Porém, quanto mais você conseguir deixar ela seca, melhor. E eu tenho a terceira folha, que é vegetal. No vídeo vocês podem confundir vegetal com oleolito, que eles se parecem muito, né? Porém, temos que falar vegetal, outros falam filme de impressão, né? Esse aqui é um vegetal que, ele, se eu não me engano, é 120 a gramatura desse. Ele é uma folha bem grossinha. E essa aqui é uma impressão feita
na impressora a laser. Ela fica uma impressão muito boa e a vantagem do vegetal é a sua durabilidade, tanto do vegetal quanto da impressão em transparência. Ambas elas têm uma durabilidade gigante. Já o oleolito não. O oleolito, se você fizer e deixar algum tempo parado, ele já vai começar. Primeiro, o cheiro é diferente. E segundo, que ele já vai começar a dar umas manchas amarelas na folha. Então, o oleolito ele tem essa diferença aí. E aí fica a seu critério. Qual folha você vai comprar para você trabalhar? Se vai ser transparência, vegetal ou oleolito. Agora, um básico, estilete, né? Para a gente poder cortar poliéster. E o que é poliéster? O poliéster, ele é essa malha, né? Aqui, ó, você compra ela por metro. Se eu não me engano, aqui eu comprei, um metro. E aí eu não lembro essa medida mais, mas tá aqui. Quando você for comprar o seu poliéster, ele tem de várias numerações. Eu me perdi muito quando eu iniciei, porque eu não sabia o que era fio 50, fio 60, fio 80 e aí vai. Então, minha dica é, escolha sempre 60 fios. Por que 60? O 60, ele é intermediário, ele não é nem tão aberto e nem tão fechado. Pô, Fabrício, mas o que é aberto e o que é fechado? Vamos lá. Fio 40, eu vou explicar de uma forma bem mais simples. Imagina aqui que meus dedos são os fios, né? Então eu tenho aqui a trama do poliéster, que é isso aqui, que a gente estica na malha. Então eu tenho a minha trama aqui e eu tenho 4 fios assim e 4 fios assim, vertical e horizontal. Então, logo os meus buracos do poliéster vai ser mais ou menos assim, para mim passar a tinta por aqui. Se eu tenho esse espaço aqui com essa quantidade de fios, isso está indicando que o meu é 40. Agora, se eu pego um fio 80, eu vou multiplicar isso aqui, eu vou ter, além desses que eu tinha, mais 8, entendeu? Então serão 8 fios aqui dentro desse espacinho, beleza? Vai ficar mais difícil para tinta passar, né? Você vai ter uma camada mais fina de tinta, em diferença ao fio 40, porque os buracos, né, para passar a tinta são muito grandes, digamos assim. Então, quando você for fazer um material mais chapado, que tem aí, né? Então, é isso. Em resumo, é isso. A diferença de 40 fios, que você vai utilizar mais para chapados e imagens que tenha bastante tinta. E quanto maior o fio, menos tinta vai passar, porém mais fácil vai ser de secar a sua tinta no poliéster, né? Então, por isso que eu sempre gosto de colocar 60 fios. Ele não é nem tão fechado e também não é nem tão aberto, beleza? Vou falar sobre emulsão também. Emulsão, é claro que é de extrema importância. Sem ela você não faz, né, seus desenhos, você não faz aí a sua revelação da tela. Existe a emulsão bicromato e a emulsão diazo. Qual é a diferença, Fabrício? Emulsão bicromato, ela é uma emulsão que você precisa misturar. E a gente volta a usar o que? O Becker e a proveta. A gente mistura 10 por 1. Essa emulsão você vai fazer isso. Ela tem uma duração de média de 4 horas no máximo. Então, se você quer trabalhar com o material Então, se você quer trabalhar de uma forma que você revele cada tela na medida do seu serviço, trabalhe com bicromato.
E a principal característica do Eita. E a principal característica do E a principal característica do bicromato é o que? Ela é uma emulsão mais em conta do que a de azo, dependendo da sua emulsão, da marca da emulsão e dependendo da sua gravadora, você vai ter ótimos resultados com o bicromato. Por quê? Bicromato, ela não aceita tantos detalhes, ela é uma emulsão que você usa para fazer algo mais comum. Dificilmente você vai conseguir tirar umas retículas. O que é retícula? É isso aqui, né? São esses desenhos que tem esses pontinhos. Deixa eu tentar fazer assim para melhorar um pouco. Isso é retícula. Isso aqui, tem muita gente que fala que é chapado, mas não, isso aqui é negativo. Então, se você for trabalhar com negativos, bicromato ela vai atender perfeitamente. É tranquilo trabalhar com bicromato e negativos. Porém, se você tiver retícula, vai ser difícil você trabalhar com bicromato, porque ele não tem tanta resolução para traços finos, pontos pequenos, fonte. Se você for usar uma fonte muito pequena, é um pouco difícil. Então, não tem como eu falar para você, usa de tal marca, porque isso aí vai de cada serígrafo. Cada um consegue fazer a sua revelação aí, a sua gravação com a sua marca que te agrada mais. Eu já trabalhei com diversas emulsões, bicromato, diazo, e o que me atendeu mais foi da linha HB, que é uma linha muito bacana. Mas não quer dizer que você tenha que usar ela. É uma linha que eu me adaptei. Tenho um amigo que não consegue trabalhar com HB. Não sei porquê, mas não conseguiu. Então, eu trabalho com essa linha da Screen Photo. Essa aqui, ela é a emulsão. Deixa eu tentar mostrar aqui. Acho que não vai dar. Essa emulsão aqui, ela é bicromato, né? Eu tenho que adicionar um sensibilizante. Quando você vai comprar essa emulsão, ela já vem o sensibilizante, né? Ele é um potinho, geralmente assim. Muito cuidado com o sensibilizante. Tente usar sempre proteções, que é luva, máscara, óculos, porque quando a gente está iniciando, a gente tem um costume muito grande de ser bem estabanado, bater nas coisas, sujar cabelo, às vezes o dedo pode manchar no sensibilizante, você não vê, coça o olho, e ele é um produto rigoroso, precisa aí de ter um cuidado extremo, beleza? Então, para quem já é mais profissional, também precisa usar, porém, a gente que tem muito tempo, né, já consegue trabalhar com a roupa limpinha, não suja muito a mão, as tintas não borram. Então, para quem está começando, né, muito cuidado com o bicromato. A outra emulsão é a diazo. A diferença da diazo, eu uso essa aqui também, é a linha da HB. Essa aqui ela tem essa coloração, né? Essa aqui é a emulsão diazo. E essa diazo, a vantagem dela é o quê? É que ela já é uma emulsão preparada. Você também vai comprar, vai vir nesse potinho, porém ela não vem líquido como o bicromato, ela vem um pó. E esse pozinho, ele é 30 gramas de pozinho, é um negocinho bem pequenininho, pouquinho. Você joga 90 ml de água, agita, né? Mistura bastante, depois joga dentro da emulsão diazo. E aí você mistura bastante também, porque precisa de estar bem misturado. E aí depois, essa emulsão aqui no pote você pode guardar na geladeira até por 6, 7 meses. Eu já usei aqui 7 meses e ficou tranquilo a gravação. Então, a diferença: emulsão bicromato não aceita detalhes, emulsão diazo já é para altíssimas definições. Quem está iniciando pode comprar um bicromato. Se você tiver condição, adquire um diazo, mas dificilmente você vai ter que usar ela. Eu não usava, eu fui começar a usar praticamente um ano depois que eu estava na serigrafia. Um outro material também que eu uso da linha HB é
esse aqui, é o HB54 Super. O que é esse material? Esse material aqui, ele é uma pasta, né? Ele é uma pasta assim, para quê? Para poder remover, né, toda a emulsão da sua tela. Antigamente, quando eu iniciei, aqui ó, tá vendo? Ela é uma pasta bem grossa mesmo, e aí ela serve para remover todo o fantasma da tela. Quando eu iniciei, eu não sabia como que fazia para limpar a tela. Gravava, fazia os trabalhos, e aí eu vinha com a mangueira, tentava lavar e não saía, tentava passar limpol com uma bucha, bombril, passava veja, enfim, tentava de tudo, jogava cloro, porém na época eu não lembro qual era a emulsão que eu estava usando, eu lembro que ela era verde, mas aí ela não saía por nada. Jogava cloro, deixava o cloro ali, jogava, enfim, testei vários produtos e nada deu certo. E aí, o que eu fazia? Pegava o estilete, cortava, né, o meu poliéster, que era caro pra caramba, ia lá, esticava tudo de novo. Eu lembro que eu fiz isso aí mais ou menos uns 30 dias, né? Não, é claro, todo dia, porque não tinha tanto serviço assim, mas eu lembro que os meus primeiros serviços foram assim. Eu fazia a gravação, trabalhava, em vez de eu desmanchar minha tela, meu poliéster, eu ia lá, rasgava ele e esticava uma nova tela. Mas por que isso? Porque eu não tinha sabedoria, eu não sabia que dava para desgravar uma tela. E aí, depois, né, que eu fui estudando mais um pouquinho, eu vi que a gente precisa de ter uma VAP. O que é VAP? VAP é aquele motor de pressão de água. Aí a gente joga cloro na tela, deixa ali, a emulsão dá uma dissolvida e depois vem com a VAP que a tela fica limpa. Porém, ela não se limpa 100%, ela não vai ficar uma malha, né? Ela não vai ficar uma malha como essa. Para a gente conseguir uma malha novamente como essa, bem limpinha, aí que entra o removedor de fantasmas, né? Esse aqui, quando a gente lava a tela, e se você vê que ela ficou ali ainda com umas manchinhas e outra, você aplica esse material, deixa ali uns 10 minutos e depois vem com a VAP de novo. A tela ela vai ficar praticamente zero bala, beleza? Esse produto, ele é um produto bom. Não vou falar que ele é de extrema importância, porque não é. Mas se você tiver condição, adquire que vale a pena, beleza? Porque muitas das vezes uma tela com fantasmas, o fantasma é o resto de tinta, é o resto de outros materiais de gravações antigas. E se você for acumulando há muito tempo, isso aí prejudica nas suas próximas gravações. Então, eu indico comprar, mas se não tiver condição, não compre. Bom, passado as emulsões, vou falar agora sobre tinta. Eu peguei as tampinhas, né? As tampinhas com cores para ficar mais fácil da gente ver. Você não precisa ter uma variedade muito grande de tinta. As tintas que você precisa ter no começo são branco, preto, amarelo, azul e vermelho. Você não precisa de ter mais do que isso. Por que, Fabrício? Não preciso ter um lilás? Por que eu não preciso ter um verde? Enfim, para que eu não posso comprar um laranja? Laranja você faz com o quê? Vermelho e amarelo. Você vai pegar a tinta amarela, pouquinho do vermelho e vai jogando para você ver qual ponto você quer chegar com laranja. Então, com essas 5 cores, você consegue fazer diversas outras cores, beleza? Então é preto, branco, amarelo, azul e vermelho, beleza? Galera, tamanho de tela é algo um pouco complicado de falar também. Vai depender do seu nicho, da sua linha de segmento. Essa aqui é uma tela 50 por 60.
E essa tela eu ainda não fiz, né? Não passei cola nela. Essa tela aqui, ela tem um lado que está sem verniz. Os outros lados dela, né? Que são as laterais, a parte de cima e a parte de dentro aqui, elas estão envernizadas. Mas por que eu não passei aqui verniz? Porque aqui vai ser aonde eu vou fazer a colagem. Eu vou pegar o meu poliéster e vou colar aqui. Se eu passar o verniz, dá errado aí, beleza? A vantagem do verniz é o que? Quando você for lavar a sua tela, essa água ela não penetra na madeira. Então, isso sim é uma grande vantagem de você ter. Por quê? Porque a sua tela ela não vai empenar. Praticamente aí, as telas hoje em dia, elas empenam por quê? Porque é aquela coisa, entra água, sai água, entra água, a madeira dá uma mexida por dentro e aí sai água, né? Porque vai secar. Então, isso aí só vai fazendo com que sua tela vai empenando. E é claro, com a pressão que você coloca também na hora de esticar a tela, isso influencia. Então, eu indico uma tela. Depende do tamanho, depende do seu serviço. Por exemplo, essa aqui, como vocês podem ver, é praticamente o tamanho de uma camisa. Só que é claro que você não vai conseguir usar daqui de cima até embaixo, né? Não dá para usar porque precisa de ter aí mais ou menos uns 3, 4 dedos de distância. Aí sim, você começa a colocar a tinta aqui. Você não pode colocar a tinta aqui, porque não vai ter como puxar com o rodo. Então você coloca a tinta aqui, vem com o rodo e vem puxando. Então essa aqui, ela é 50 por 60. Eu tenho uns 5 quadros desses só, não uso tanto. Esse outro aqui, que ele é um pouco menor, né? É quase do tamanho do outro. Deixa eu pegar esse aqui, ó, só para fazer a comparação, né? Esse aqui 50 por 60 e esse aqui 40 por 50. 40 por 50 é o tamanho que eu trabalho bastante aqui, trabalho muito com ele. Então, essa aqui é uma madeirinha mais antiga, dá até para ver que ela tem o quê? Que ela tem aí os grampos, né, de tiro. Então já está quase na hora dela se aposentar, mas por enquanto está dando para trabalhar. Ela não está empenada, por mais que ela não esteja com verniz, mas é um milagre aí. Não lembro onde eu comprei, mas é uma madeirinha top. E aí ela está aqui. Outro tamanho também é esse um pouquinho menor, né? E aí esse aqui já está colado, né? Tá vendo? Não tem grampo, já está colado já. Tá bem esticadinha. E é esses tamanhos que eu tenho. Eu comprei uma única tela maior, que ela é de 50 por 70, ela é bem grande, né? Dá pra ver aqui, da minha cintura, aqui tá na minha cintura, ela vem, né? Então, essa aqui é uma full print. Não trabalho, nunca fiz o full print, não preciso, não tenho necessidade, não é a minha linha de segmento, eu trabalho com uniformes. Mas eu comprei ela por quê? Para mim fazer o gabarito na mesa, né? Porque as outras telas eu não iria conseguir atingir o tamanho que eu queria colocar e fazer o gabarito. Então eu comprei uma tela 50 por 70, faço o gabarito nela e fica num bom tamanho. Então você pode comprar aí, praticamente, resumindo, praticamente você compra suas telas 40 por 50 ou 50 por 60, beleza? Eu indico muito você sempre optar por 40 por 50, porque 40 por 50 é um tamanho muito bom. Se você for ver aí o tamanho de uma folha 4, a folha 4 ela tem 21 por 29, né? A folha A3 ela tem 29 por 42, ou seja, se você pegar até no tamanho A3, 40 por 50 vai te atender perfeitamente, beleza? E aí, uma dica aqui extra é o que? É você sempre ter, né? Sempre não, é você ter
uma malha para você poder fazer seus testes iniciais, que são o que? Teste de cores. Aí, ó. Tá vendo, galera? Um pedacinho pequeno de malha. Se você for lá comprar uma malha 100% poliéster, olha só que bacana. Você consegue fazer suas cores para você ver quanta demão que você vai precisar de usar, como que você vai trabalhar, a forma de você treinar. Isso tudo aí você tem que fazer antes de iniciar algum serviço. Você não pode comprar, né, o material e falar, agora vou trabalhar. Não é assim. Você tem que comprar os materiais e começar a testar. A mesa de gravação, você pode colocar aí, você pode ter 4 lâmpadas de 25, lâmpada de rosca mesmo, ou a tubular. Você pode ter essas 4, 6, 8, 10. Quanto mais lâmpadas você tiver, menos vai ser o tempo de gravação. Quanto menos lâmpada tiver, mais dificuldade você vai ter, mais vai ser o tempo de gravação. Outro detalhe importante que eu esqueci foi de falar sobre as impressoras. Eu tenho aqui as minhas impressoras, eu uso uma da Epson L375, muita gente pergunta. Essa impressora ela é A4 e eu trabalho bastante com ela, sempre trabalhei, gosto muito da resolução, ela tem um black bem forte, né? Fica bem pretinho mesmo as impressões, nunca tive problema. Monocromia eu faço nela. Então assim, o que você precisa, além disso tudo, você tem que ver o seu espaço, se você vai querer berço ou mesa corrida. Quem acompanha meus stories no Instagram, Serigfo Aprendiz, sabe que minha mesa ela é corrida. Eu tenho 5 morsetes, né, de cada lado. Então na minha mesa, como é uma peça de MDF, eu coloco 10 camisetas por vez e depende muito do seu espaço. Se você tem espaço para uma mesa corrida, legal, bacana. Se você não tem, monta seus berços. Aí eu vou entrar num detalhe aqui que tenho certeza que o pessoal vai perguntar, então já vou tirar a dúvida logo. Qual é a vantagem da mesa corrida e qual é a desvantagem? Tanto da mesa corrida quanto do berço. Vamos lá. Vantagem da mesa corrida, que você consegue estampar manga de camiseta. Desvantagem do berço, você não consegue estampar manga. Você tem que fazer adaptação para que você consiga estampar uma manga no berço. Vantagem da mesa corrida, se você estragar a frente de uma camisa, por exemplo, é só você arrancar, substituir e colocar outra. Já no berço, se você estragar uma frente da camisa, você está estragando a peça inteira, porque vai dar muito mais trabalho para a costureira ter que fazer toda, né, descosturar a camisa toda de novo para arrancar a frente e depois costurar. Então não é vantagem o berço. Porém, a vantagem do berço é que se você não tiver uma facção que consiga fazer de última hora algum serviço, você vai em qualquer loja que vende camisa, compra uma camisa da cor de preferência, coloca no berço e faz aí o seu silk. Então tem a vantagem e tem a desvantagem, beleza? Não vou falar qual que é melhor. Para mim, eu já acostumei minha mesa corrida, não troco por berço, porque é costume. E para mim é muito mais vantagem eu ter a minha mesa corrida, entendeu? Então, deixa eu ver. Só um resumo geral, além de todos os materiais que eu passei aqui. Impressora. Prensa. Essa prensa, ela serve para quê? Para finalizar o seu serviço. Não é de urgência, não é de extrema importância. Se você tiver uma grana, compra, vale a pena. Por quê? Quando você finaliza uma camiseta, ela fica áspera, né? Você pode ver que você passa a mão e ela fica áspera. E aí, com isso, alguns clientes se incomodam, né? De ter aquele o chiado dessa tinta. E aí, o que você pode fazer? Na prensa, ela não vai ficar com esse chiado. Por quê? Primeiro, a cura da tinta, a gente sempre indica 72 horas. Na prensa, ela já vai reduzir essa cura, entendeu? Para praticamente instantâneo. Então,
além de ela ter um toque bem mais suave, né, ela já reduz aí o tempo de cura também, beleza? Se você tem uma tinta da linha Soft, por exemplo, que é uma linha toque zero, quando você joga na prensa, se você fechar o olho, você nem vai saber onde que está essa tinta. Então, é vantajoso você ter uma prensa e a qualidade aí do seu silk vai melhorar e muito, beleza? Galera, então é isso, né? Tentei dar um resumo aí, resumo não, expliquei um pouco mais detalhado o que precisa, o que não precisa, para montar uma estamparia a nível básico, entendeu? Vou tentar pegar os valores na internet, vou tentar colocar na BIOS aqui a média. Não sei se eu vou conseguir pegar de tudo. Se eu não conseguir pegar de todos os valores, eu vou colocar um valor total, beleza? Que é o que? É de todo o material em si, tá bom? Quem ainda não segue lá no Instagram, siga lá no Instagram, que eu estou colocando todo dia aí vários vídeos, tem muita dica e você pode estar tirando aí suas dúvidas comigo por lá. Instagram, Serígrafo Aprendiz, beleza? Adiciona lá, que aí eu vou acompanhar vocês também para mim saber o que vocês estão fazendo por aí, beleza? Valeu então e até a próxima.